Bom dia, 26 de agosto de 2024, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Deus, um delírio. Deus, um delírio. Esse o 54º vídeo, 54 vídeos até agora. Começamos analisando tudo o que está na capa, na contracapa, entramos no livro e estamos na página 26, ainda o prefácio do livro. No vídeo de ontem, número 53, mostrei ali o texto na página 26, em que o Dawkins traz ali o prefácio. O prefácio é aquele texto escrito pelo escritor, mostrando ao leitor o que ele verá no livro, nos capítulos. Este livro aqui possui 10 capítulos. Não chegamos aos capítulos ainda. Estamos no prefácio. E vamos continuar ainda no prefácio, na página 26, porque o Dawkins traz mais textos ali, antes de chegar ao primeiro capítulo. Então, é assim. Então, vamos aqui a mais um texto na página 26. Vamos lá. Vamos aí. À esquerda, o Dawkins, na página 26, escreve o seguinte: não há nada de que se desculpar por ser ateu. Pelo contrário, é uma coisa da qual se deve ter orgulho, encarando o horizonte de cabeça erguida, já que o ateísmo quase sempre indica uma independência de pensamento saudável e mesmo uma mente saudável. Existem muitos que sabem que são ateus, mas não se atrevem a admitir isso para suas famílias e, em alguns casos, nem para si mesmos. Isso acontece, em parte, porque a própria palavra ateu frequentemente é usada como um rótulo terrível e assustador. O capítulo 9 cita a tragicômica história de quando os pais da comediante Julia Sweeney descobriram, lendo o jornal, que ela tinha virado ateia. O fato de ela não acreditar em Deus, eles até que aguentariam. Mas, ateia? Ateia! A voz da mãe elevou-se num grito. Vamos analisar esse pequeno trecho aí do Dawkins. Ele diz aí, principalmente à esquerda, ele diz assim: existem muitos que sabem que são ateus, mas não se atrevem a admitir isso para suas famílias e, em alguns casos, nem para si mesmos. E isso é uma realidade. Muitas pessoas são ateias, mas não dizem que são ateias, nem para suas famílias, nem para si mesmos. Eles ficam com vergonha, não acreditam mais, mas ficam silentes, em silêncio, entendeu? E em minha página aqui no YouTube, recebo vários textos de pessoas aí que dizem a mesma coisa. Sou ateu, sou ateia, mas meus pais não sabem. Ninguém sabe. É assim, entendeu? Por vários motivos. Por vários motivos. No meio aí, o Dawkins diz assim também, que isso acontece porque a pessoa não diz, um filho é ateu numa família evangélica, cristã evangélica. Por que o filho não diz que é ateu? Por quê? Por que isso? Isso acontece em parte porque também
a própria palavra ateu, ela é usada por aí, por religiosos cristãos, como um rótulo terrível e assustador. Entendeu? Padres e pastores evangélicos fazem essa propaganda falsa sobre o ateu, sobre a mulher ateia. Líderes cristãos dizem aos fiéis que os ateus são péssimos, são horríveis. Em grande parte eles dizem isso, entendeu? Eles mancham falsamente a reputação de quem não acredita nas ilusões deles. Eles fazem isso, entendeu? E o Richard Dawkins diz aí no centro, o capítulo 9, cita a tragicômica história de quando os pais da comediante norte-americana Julia Sweeney descobriram, lendo o jornal, que ela tinha virado ateia. Isso aí ele mostra no capítulo 9. E eu vou trazer aqui o pequeno trecho que está no capítulo 9 sobre a Julia Sweeney. Então vamos lá, no centro aí. Resumindo, ateu. Se você que está assistindo ao vídeo é um ateu, uma ateia, você tem que ter orgulho disso. Ser ateu, ser ateia, é apenas ser uma pessoa descrente. Entendeu? Uma pessoa que vê a infantilidade da crença religiosa. Então, cada ateu tem que ter orgulho de si mesmo. E voltando aqui, só para citar dois exemplos. No exemplo aqui de que existem muitos que sabem que são ateus, mas não se atrevem a admitir isso para suas famílias. Só dois exemplos aqui. No vídeo que eu fiz anteontem, com o título Meus pais não sabem que sou ateu, recebi ali dois comentários nesse sentido. O do Valdemar Bezerra e o do Hugo Nóbrega. O Valdemar Bezerra escreveu assim: se eu revelar que sou ateu, aqui em casa vai ser um desastre. Então ele diz, se eu revelar que sou ateu aqui em casa, vai ser um desastre. O Hugo Nóbrega também escreveu assim: não tenho coragem de me declarar ateu aqui no interior nordestino. Viu aí? Dois exemplos de que as pessoas não se atrevem a admitir que são ateias. Em casa, no trabalho, etc. Entendeu? Então, muito bem. Então, agora no centro aí. Ateu. A pessoa ateia tem que sentir orgulho por ser ateu, por ser ateia. Entendeu? Outra coisa importante. O ateu, ele é marcado pela independência de pensamento. O ateísmo não é uma religião. Não existe liderança no ateísmo, como nós vemos nas igrejas cristãs principalmente, não é? Pastores ali, líderes, padres, cardeais, o Papa, que é o líder máximo, não é isso? Nas religiões. Então, o ateísmo não é uma religião. Não existem líderes no ateísmo. Ninguém tem um líder para obedecer a ele, entendeu? No ateísmo. Ninguém tem um líder para dominar nosso pensamento. Na religião, sim. Você tem os líderes. Nas seitas, também você tem líderes. Líderes que manobram o seu pensamento. Não existe a independência de pensamento na religião. Não existe a independência de pensamento na religião. E eu trago aqui o comentário do José Francisco da Silva, feito ontem, no vídeo de ontem, justamente sobre liberdade de pensamento. Que o ateu, ele tem a liberdade de pensamento, a independência de pensamento. Ele não precisa de um líder. Então, o José Francisco da Silva fez um comentário nesse tom aí, com esse teor, independência de pensamento.
O José Francisco da Silva mora em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Ele escreveu para mim ontem. Você pode conferir no vídeo de ontem. O comentário dele está aqui. Ele diz assim: a liberdade de pensamento não tem preço. Sem regra, sem dogma e sem crença alguma. Nenhum ser humano está acima do outro para impor comportamento se baseando em crença. Sou ateu e libertário. A religião limita a liberdade de pensamento sem nada de vantagem. Eis aí o texto de José Francisco da Silva. Então vamos lá. No centro aí abaixo, ateu, orgulho, independência de pensamento. A mente saudável, a mente de um ateu, ela é saudável. Ela é saudável porque ela pensa de forma saudável, sem pressão alguma. Entendeu? E liberdade é a marca do ateu. A liberdade não está preso a manobras de líderes religiosos. Entendeu? No ateísmo não existe liderança. Então o ateu, ele é liberto, ele tem liberdade para pensar, para dizer o que vem à sua mente. Então o ateu tem essa liberdade, que não existe no homem religioso. Entendeu, gente? Vamos acima agora. A pessoa religiosa, muito diferente do ateu. A pessoa religiosa, as marcas ali, algumas, veja, dependência de pensamento. A pessoa religiosa, ela não pensa por si mesma, ela é manobrada por líderes religiosos. E daí a dependência de pensamento. Quando a pessoa religiosa tem uma dúvida, ela recorre ao líder religioso, pedindo informações a ele. Entendeu? Quando ela tem algum problema no pensamento, ela depende de uma pessoa que ela diz que está acima dela e não está. Então, a marca da pessoa religiosa, uma delas, a dependência de pensamento. Outra característica do homem religioso, da pessoa religiosa, tem a mente confusa. E é fácil isso aí. A mente confusa. O homem religioso, ele não pensa como o homem racional. Há uma diferença gritante. Ele tem a mente confusa. Ele não diz coisa por coisa. Ele afirma coisas completamente sem nexo quando ele trata da religião. Entendeu? É a mente confusa. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, em seu livro O Futuro de uma Ilusão, já diz que existe diferença entre o homem religioso e o homem racional. O homem racional, ele só se contenta com fundamentações lógicas para a formação de seus pontos de vista. Já o homem religioso, não. O homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para a formação de seus pontos de vista. É por isso que o homem religioso, ele dificilmente consegue conectar suas ideias. Ele fala coisas completamente absurdas e irracionais. Vou dar um exemplo aqui. Há alguns dias, o Edson Martins, que mora em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo, o Edson Martins, ano passado, no tempo de apenas 8 meses, ele perdeu uma filha e em seguida perdeu a esposa. Ambas acometidas pelo câncer. Ele é ateu, sempre foi ateu. Pois bem, e aí ele recebe uma pensão deixada pela esposa lá no Banco do Brasil. Todo mês ele vai ao Banco do Brasil, a agência mais próxima de sua casa, para receber a pensão deixada pela esposa. E aí, num certo dia, ele passou por uma pracinha e viu ali
um evangélico, um cristão evangélico, microfone, uma caixinha de som, um amplificador e algumas pessoas ali assistindo aquele homem. E o evangélico falando, né, sobre a Bíblia. E ali algumas pessoas ouvindo. Aí o Edson parou só para ouvir um pouco. Enquanto o irmão evangélico falava, o Edson Martins balançava a cabeça no sentido negativo. E aí um cidadão que estava perto dele olhou assim para o Edson e disse: "Você não acredita aí no homem?" Aí o Edson Martins: não acredito." E o cidadão continuou: "Você não acredita em Deus?" O Edson Martins: não acredito, sou ateu." Aí o cara olhou assim para o Edson Martins e disse: "Pois eu vou mostrar a você que Deus existe. Você almoçou hoje?" O Edson Martins olhou para ele e disse: "Sim, almocei." Aí ele disse para o Edson: "Viu aí como Deus existe?" O Edson Martins olhou assim e disse: "Rapaz, se Deus existe porque eu almocei hoje, então ele não existe para milhares e milhares de pessoas que não almoçaram hoje por falta de comida." Viu aí, gente? Então veja, a mente é confusa do homem religioso. O cara dizer: "Você almoçou hoje?" "Sim, então Deus existe." Viu aí? É a mente confusa e isso é comum na religião. Você entendeu? Outro exemplo aqui, o Papa Francisco. Recentemente agora, há um mês, sobre a morte de crianças aí lá na Ucrânia, né? O ataque aí do Vladimir Putin, que é um cristão, matando ali várias pessoas, a maldade do Vladimir Putin. Tanto é que ele está com um mandado de prisão internacional. Se ele colocar os pés no Ocidente, ele será preso e nunca mais sairá da prisão, o Vladimir Putin. Matando crianças, invadindo a Ucrânia só para tomar terras. Pois bem, aí o Papa ali, o Papa Francisco, um cara simpático, não é? Veja como a mente é confusa. O Papa Francisco disse no discurso que a matança de crianças traz aquele quadro trágico, né, no Novo Testamento, em Mateus, não é? Em que o rei Herodes mandou matar muitas criancinhas para atingir Jesus, a criança Jesus. O Papa fez essa comparação com Vladimir Putin, matando crianças na Ucrânia. Entendeu? Então veja como a mente do Papa ela é confusa. O Papa disse isso, lembrando Herodes quando mandou matar o menino Jesus. Veja a mente confusa do Papa. Em primeiro lugar, nunca na história o rei Herodes mandou matar Jesus. Aquilo é lenda que está no livro de Mateus. Então o Papa diz que é um monstro, um homem que manda matar crianças. E aí trouxe o caso do Herodes. Só que o Papa, ele sabe que na Bíblia, inúmeros textos na Bíblia, é Deus, o Deus em que o Papa acredita, é Deus que manda matar também criancinhas na Bíblia. Então, se o rei Herodes, para o Papa, ele foi ruim porque mandou matar criancinhas, da mesma forma, o Deus em que o Papa acredita, porque a Bíblia está repleta de textos em que o Deus hebreu manda matar também criancinhas. Você entendeu como a mente é confusa do religioso? Em primeiro lugar, repito, rei Herodes nunca mandou matar criancinhas. Aquilo é lenda. E lenda baseada também em textos em que é o Deus hebreu que manda matar criancinhas. Lá no Egito, por exemplo, na lenda do Êxodo, os hebreus ali presos no Egito, que também é lenda, não é história. Veja ali, é Deus que manda matar as crianças e não o rei Herodes. E o Papa não fala nada sobre isso, entendeu? Então ali, em Êxodo, a 10ª praga, a morte das criancinhas, dos primogênitos, o primeiro filho, a primeira filha. Então, como o faraó não deixava o povo hebreu sair do Egito,
Veja como a lenda é boba. Como o faraó não deixava o povo hebreu sair do Egito, aí Deus mandou um anjinho para matar as criancinhas do Egito. Deus se vingando das criancinhas do Egito, porque o faraó não deixava o povo hebreu sair do Egito. Veja a ingenuidade do relato e a maldade, não é? E aí Deus matou várias criancinhas do Egito. E o Papa, com a mente confusa, vem dizer que o Herodes mandou matar as criancinhas para atingir Jesus e que o rei Herodes é um monstro. Só que o rei Herodes, na lenda, faz a mesma coisa que Deus faz na Bíblia. Então o Papa diz que o rei Herodes é um monstro e que Deus é amor. Entendeu como a mente do religioso é confusa? Não diz coisa por coisa. E isso aí o Papa, não é? O líder máximo da Igreja Católica. Imagine os fiéis. Entendeu? Outra característica da pessoa religiosa. A pessoa religiosa não é como o ateu. O ateu é livre para pensar. A pessoa religiosa não. Ela deve ficar presa aos dogmas de sua religião. Entendeu? Deve acreditar nas loucuras de sua religião que foram criadas por pessoas. Entendeu? Então, o homem religioso, a pessoa religiosa, está presa aos dogmas de sua religião, por mais absurdos que esses dogmas sejam. Entendeu? O ateu não. E daí vem a falta de liberdade da pessoa religiosa. A pessoa religiosa não tem liberdade como tem o ateu. Por exemplo, o ateu, vamos aqui, o ateu, ele quer um emprego, aparece um emprego, esse ateu, ele vai trabalhar sem restrição alguma, entendeu? Já o homem religioso não, veja como ele não tem liberdade. Pegue aí um cristão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais uma loucura criada nos Estados Unidos. O adventista, ele não trabalha no dia de sábado. Veja a ignorância. Então ele não tem a liberdade para arranjar um emprego em que ele seja obrigado a trabalhar no dia de sábado. Ele não vai. Já o ateu vai, porque não existe essa restrição. Viu aí como o ateu tem mais liberdade que a pessoa religiosa? Muitos cristãos aí não comem carne de porco, acompanhando a loucura dos judeus. Não comem carne de porco. Ora, a carne de porco é uma das mais sadias e mais barata. Eu adoro carne de porco. Então o ateu ele tem liberdade para comer qualquer carne que quiser. Já a pessoa religiosa, não. Dependendo da religião, não. O adventista também não come carne de porco. Viu aí? Não trabalha no dia de sábado. Viu aí como o ateu tem mais liberdade? Outro exemplo, Testemunhas de Jeová, outra imbecilidade criada nos Estados Unidos. Testemunhas de Jeová. Eles não têm a liberdade que um ateu tem. Um ateu, como tem a mente sadia, a mente saudável, o ateu, ele é um doador de sangue. Eu já doei sangue durante muitos anos, todos os anos, eu doava sangue. Todo mundo sabe, quem doa sangue, doa amor. Doar sangue é um gesto de amor para as pessoas racionais. Para as pessoas religiosas que vivem no mundo da ilusão, e aí há Testemunhas de Jeová, são contra a doação de sangue. Viu aí o que a religião faz com o ser humano? Então, um adepto das Testemunhas de Jeová não tem a liberdade que um ateu tem. O ateu é um doador de sangue. Já o membro da Testemunha de Jeová não pode doar sangue. Falta-lhe essa liberdade. E por aí vai. Entendeu, gente? Agora vamos aí ao caso citado da atriz e comediante norte-americana Julia Sweeney. O Richard Dawkins diz assim, no centro, o capítulo 9 cita a tragicômica história de quando os pais da comediante Julia Sweeney
descobriram, lendo o jornal, que ela tinha virado ateia. O fato de ela não acreditar em Deus, eles até que aguentariam. Mas ateia, mas ateia. A voz da mãe elevou-se num grito. Ele traz isso aí com mais detalhes no capítulo 9. Então veja aí. O Richard Dawkins está dizendo que a atriz e comediante Julia Sweeney, veja bem, ela tornou público o seu ateísmo, a sua descrença, entendeu? E isso ela fez em um jornal. E os pais ficaram sabendo por meio do jornal. E foi um escândalo na família dela. Veja o que é o amor cristão. Eu sempre desconfiei desse amor cristão. Eu sempre desconfiei. E veja como não existe amor aí. Veja bem, essa comediante, ela é atriz e comediante. Veja as fotos dela aí. Ela mais nova e ela atualmente. Ela é atriz norte-americana e também comediante. E ela revelou em um jornal que era ateia. E os pais, veja aí como o Dawkins diz, que a palavra ateia é muito usada como um rótulo terrível e assustador. Tanto é que ele diz aí, ó, o fato de ela não acreditar em Deus, eles até que aguentariam, os pais dela. Mas ateia, veja aí, o que o Dawkins diz aí. Ora, quem não acredita em Deus é ateu, não é? Então, ateia é que não acredita em Deus. E ele diz aí, ó, o fato de ela não acreditar em Deus, eles até aguentariam. Mas ateia, o Richard Dawkins está dizendo que a palavra ateia pesa muito. Eles até poderiam aguentar que ela não acreditava em Deus. Só que quem não acredita em Deus é ateu. Não é isso? É ateu, é ateia. Só que a palavra ateia é que pesa. Então, os pais dela até poderiam admitir que ela não acreditasse em Deus. Só que não acreditar em Deus já é um ateu, é uma ateia. Mas a palavra ateia é que dói, ó. Ateia, que é a mesma coisa da pessoa que não acredita em Deus. Entendeu? Muito bem. O Dawkins, num certo dia, ele diz lá na página 9, capítulo 9, melhor dizendo, capítulo 9, ele diz que estava em um teatro assistindo a uma peça em Londres, em Los Angeles, melhor dizendo, desculpe-me, em Los Angeles, estava assistindo a uma peça teatral e a atriz estava lá, a Julia Sweeney. E ela declarou lá para ele, para o Dawkins, ela explicando como foi isso, como foi que os pais descobriram que ela era ateia. Aí ela disse que eles descobriram por meio do jornal. E aí, quando ela falou isso, a primeira ligação, veja aí agora à direita, Julia Sweeney. Ela disse que a primeira ligação da minha mãe era mais um grito. Ateia! Ateia! Ou seja, a mãe dela ficou assombrada quando descobriu que a filha é ateia. Entendeu? Quando descobriu que a filha era ateia. A mãe ficou assombrada. Ligou para a filha e disse: minha filha, ateia, ateia. Viu aí? E ele continua. Ela disse para o Dawkins assim, a Júlia: meu pai ligou e disse, olha o que o pai disse para ela. Você traiu sua família, sua escola, sua cidade. Viu aí? Olha a expressão do pai com a filha. E aí, pais cristãos, hein? Veja o amor deles, se é amor. Meu pai ligou e disse, você traiu sua família, sua escola, sua cidade. E ela continuou escrevendo, dizendo para o Dawkins, foi como se eu tivesse vendido segredos para os russos. Os dois disseram que não iam mais falar comigo. Meu pai disse, não quero que você vá nem ao meu enterro. Viu aí, gente? Eu sempre desconfio do amor cristão, sempre. Desde que eu tenho consciência e venho estudando religião, sempre desconfio do amor cristão.
não é verdadeiramente amor. Veja aí, um pai e uma mãe, e uma filha aí famosa, atriz e comediante. Os pais descobrem que ela é ateia, e veja aí o comportamento dos pais. Em vez de apoiar a filha, de respeitar o pensamento dela, a ideia dela, não. Veio aí ferindo a filha, o pai dizendo: você traiu sua família, como se ela fosse obrigada a acreditar na religião do pai. Você traiu sua escola, você traiu sua cidade, como se a cidade toda também fosse formada por cristãos, como se não houvesse um ateu ali na cidade lá onde ela mora. Veja o absurdo. Um pai que diz isso para a filha, um pai desse tem amor à filha? Nunca. E é cristão. Cadê o amor em respeitar o ponto de vista da filha? Uma mulher esforçada na vida, chegou à fama lá por competência dela, atriz e comediante, hein? E no final o pai dela disse: não quero que você vá nem ao meu enterro. É esse o mal que a religião causa às pessoas. Um pai revoltado com a filha, não porque a filha é criminosa, não porque a filha matou uma criança, não porque a filha estava embriagada dirigindo o carro e matou 2 pessoas. Não. O pai revoltado só porque a filha é ateia. Viu aí? É o que eu digo. Não existe o amor cristão. Muito cuidado com isso. Quem ama não faz isso aí. Ele devia respeitar a crença da filha dele, a descrença, melhor dizendo. Entendeu? A filha não é propriedade dele. Pais têm filhos, só que os filhos não são propriedades dos pais. Filhos têm suas características, é outro ser humano. Filho é outro ser humano, tem suas ideias, tem sua identidade, tem seu CPF, entendeu? São pessoas diferentes e têm que ser respeitadas. Então aí está, gente. Na página 26 e também na página 27, esse texto aí trazido pelo Richard Dawkins. Ainda não chegamos aos capítulos, não é? Estamos ainda no prefácio, não é? No prefácio. Então é isso aí. E escrevam aí na minha página, escrevam, assistam ao vídeo e escrevam aí. Você é livre para escrever. Se você é ateu e mora num lar cristão, escreva aí. Muito obrigado.